Bolsonaro e Paulo Guedes estiveram nos Estados Unidos. Bolsonaro conversou com Trump sobre diversos assuntos. Um deles, ele entrar na OCDE, que é considerado o grupinho ou clube dos países ricos, o que daria uma série de privilégios para o Brasil. Agora, a gente tem que se perguntar o seguinte: esse livre mercado é um livre mercado para o indivíduo? É um livre mercado no sentido de caminhar para o libertarianismo, de caminhar para o indivíduo ter liberdade de fazer trocas voluntárias? Ou é um livre mercado para corporações? Para corporações trocarem com outras corporações e participarem de alianças políticas. Afinal, uma corporação o que é? Uma empresa muito grande que, em vez de competir no mercado, ela elimina a concorrência usando aliança com a força do Estado. Então, como você tem dois estados, ou seja, dois monopólios da força, duas instituições de imposição da força, que são o Estado brasileiro e o Estado americano, fazendo um acordo, esse acordo não necessariamente vai favorecer o livre mercado. São as mesmas corporações que têm todos os privilégios e que talvez são até mais poderosas do que os próprios estados. Quem você acha que é mais poderoso? Um bilionário aí, dono de uma grande corporação, ou o Bolsonaro? Claro que o mais poderoso é o bilionário. Bolsonaro é praticamente o peão. O político é praticamente um peão do corporativista. Agora, para que um corporativista tenha monopólio numa determinada área, ele precisa do livre mercado em outras áreas. Ou seja, ele precisa que as pessoas tenham capacidade de trocar e de enriquecer de alguma forma para que elas possam, então, consumir os produtos e serviços de uma grande corporação que basicamente faz parte do Estado. Nós, os libertários, somos acusados de defender corporações, que é uma acusação totalmente falsa. É simplesmente um meme de internet. Isso não corresponde de jeito nenhum ao libertarianismo. Nós defendemos o livre mercado, ou seja, a competição entre diferentes empresas. O que uma corporação faz é violar essa competição usando o Estado para favorecê-la. Ou seja, por isso que grandes corporações conseguem engolir muitas outras empresas e dominar uma determinada área. Por isso que você tem as mesmas marcas ou as mesmas empresas donas de um monte de marca, porque essas mesmas empresas estão impedindo a competição, estão sendo favorecidas pelo Estado e em troca elas dão dinheiro, em troca elas favorecem também os políticos. São duas coisas que fazem uma simbiose muito eficiente. Uma é o Estado que tem a força para impor a força e para criar as regras dessa imposição da força, e uma empresa que tem muito dinheiro, que vende muito, que lucra muito e que pode ajudar os políticos que ajudarem essa grande empresa. Então os libertários, ou pelo menos os libertários coerentes, ou pelo menos os libertários que sempre são libertários e não só às vezes e quando convém, não apenas quando é conveniente, eles são tão contra corporações quanto contra o Estado, e não apenas isso, corporações são parte do Estado. O Estado é essa simbiose entre corporações e monopólio da força. Isso que é o Estado. É assim que ele se sustenta. O Estado não se sustenta por causa dos impostos. O imposto é uma coisa secundária, o Estado se sustenta principalmente por causa do corporativismo, por causa do lucro dessas grandes empresas, que é um lucro de um mercado distorcido pelo monopólio da força, e é isso que alimenta o Estado. Mesmo que o Estado não cobrasse impostos, ele poderia continuar sobrevivendo com esse lucro. Então isso é um problema. Quando você tem grupos de países fazendo acordos, que acordos são esses? São acordos para restringir o mercado. Porque se fosse os indivíduos trocando livremente, se eu posso vender qualquer coisa para qualquer pessoa de qualquer país, e se o Estado não tivesse nada a ver com isso, nós não teríamos um grupo desse, não teríamos um OCDE, não teríamos um grupo entre Estados, teríamos só os indivíduos. Não precisaria, a gente não precisa de permissão para fazer trocas voluntárias no mercado. O que o Estado faz é proibir. Primeiro ele tem que interferir na propriedade privada, violar a propriedade, para depois ele falar que, olha, eu vou deixar você fazer isso, isso, isso. Só que o Estado não tem que deixar nada. O Estado não tem que interferir em nada, em primeiro lugar. Não deveria ter pessoas armadas apontando um fuzil na minha cabeça, dizendo o que eu posso ou não posso fazer. E o Estado é isso em primeiro lugar. Então não deveria ter acordos permitindo o comércio de qualquer tipo.
O comércio é permitido por definição. A lei de propriedade é uma lei natural e racional por definição. O que o Estado faz é violar essa lei. Agora, tendo isso em mente, o que é melhor? Países comunistas, países miseráveis, onde o Estado é praticamente ocupado por malucos, por psicopatas, que deixam todo mundo morrer e se deliciam na morte de todo mundo, como por exemplo o Nicolás Maduro, como por exemplo o gordinho da Coreia do Norte, ou o que é melhor? Um corporativismo onde a gente pode enriquecer, ou eles deixam o gado engordar para depois comer a nossa carne. Bom, é melhor ser roubado do que não ter nada, do que ser proibido de ter qualquer propriedade. Então sim, quanto melhor o mercado, quanto mais a gente tiver liberdade, mesmo que essa liberdade só exista por interesses, porque o corporativismo precisa de uma certa liberdade de mercado para que nós possamos ter riqueza para dar a eles. Se a gente não tiver nada, eles também não lucram nada. Então, mesmo sabendo que o corporativismo é agressor, agride a competição, é um sistema de mercado regulado, mesmo sabendo disso, é claro que quanto mais liberdade os indivíduos tiverem, melhor. Esse acordo que o Bolsonaro está fazendo com o Trump é bom. O Trump está prometendo que vai facilitar a imigração do Brasil para os Estados Unidos. Isso é bom, basta que não obrigue os americanos a pagar imposto para sustentar brasileiros, assim como ninguém deve pagar imposto para sustentar ninguém. Ninguém deve ser roubado com a desculpa de distribuir dinheiro para outra pessoa. Quem quiser distribuir seu dinheiro, distribua o seu. Quem quiser trabalhar, quem quiser lucrar, ou quem quiser fazer qualquer tipo de troca, que faça. Quem quiser fazer campanha de caridade, que faça, desde que seja tudo voluntário, desde que ninguém coloque uma arma na sua cara e te roube para dar dinheiro aos outros. Então, havendo respeito à propriedade privada, sim, eu sou a favor da livre migração, dentro das fronteiras da propriedade, que essas sim são fronteiras válidas e não linhas imaginárias criadas por facções armadas, que são os estados. Então a gente tem que analisar realmente o que está acontecendo em termos da liberdade econômica, do respeito à propriedade privada. Não adianta você dizer, o Brasil agora abriu seu comércio com os Estados Unidos. Mas quem é o Brasil? O Brasil é um indivíduo? Não, não é um indivíduo. Então o que realmente está acontecendo? O que aconteceu com a liberdade econômica do indivíduo? Pode ter aumentado? Sim. É bom que aumente? Sim. Mas a gente deve lembrar que, como libertários, nós não devemos defender nenhum tipo de governo, porque mesmo quando o governo concede liberdade econômica, é para os seus próprios interesses. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar este canal pelo Apoia-se, pelo Padrim. Sua ajuda é muito importante. Muito obrigado aos apoiadores que estão ajudando esse canal a continuar em frente e até o próximo vídeo.